Bom dia, chegamos à quinta-feira, quinto e último tópico da nossa lição dessa semana, que nós tivemos o privilégio de estudar. Essa lição tem por título Princípios Relativos ao Matrimônio. Tempos de restauração, continuação. O que antecede e se segue ao processo de restauração. No livro de Atos, no capítulo 3, no verso 19 e 21, diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. O que antecede é a restauração? Arrependimento, conversão. E logo depois, o que segue-se ao processo da restauração é o refrigério, né, de tudo. Então, o texto diz assim: quando a restauração de tudo, que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, acontecer o sábado da criação, o dia que Jesus descansou no túmulo de José de Arimateia, ainda será um momento de repouso e alegria. Céu e terra se unirão em louvor, pois de um sábado a outro sábado, como diz Isaías 66, 23, as nações dos salvos se prostrarão em alegre louvor ao Deus e ao Cordeiro, o desejado de todas as nações, páginas 769 e 770. Os homens precisam pensar menos no que come e bebe, na questão de alimento físico, e muito mais a respeito do alimento celestial, que dará tono e vitalidade a toda a experiência religiosa. Para saber quais são os melhores alimentos, devemos estudar o plano original de Deus para a dieta humana. Aquele que criou o homem e lhe compreende as necessidades, designou o alimento adequado a Adão: cereais, frutas, verduras, nozes, constituem a dieta escolhida para nós por nosso Criador. João Batista representava os que vivem nesses últimos dias, a quem Deus confiou a verdade sagrada para apresentar ao povo, a fim de pregar o caminho para a segunda vinda de Cristo. João era um reformador. Nós devemos ser reformadores. Na nossa alimentação, no nosso vestuário, no nosso casamento, na guarda do Santo Sábado. Devemos dar o exemplo de João e pregar às pessoas esse exemplo, né? João se afastou dos amigos e dos luxos da vida. A simplicidade de seu vestuário, uma roupa tecida com pele de camelo, era uma repreensão permanente à extravagância e ostentação dos sacerdotes judeus e do povo em geral. Sua dieta pura, vegetariana, composta de gafanhotos e de mel silvestre, era uma representação à transigência com o apetite e a gula que prevalecia por toda parte. Lembrando que esses gafanhotos não são gafanhotos, viu? Então, irmãos e irmãs, nós somos reparadores de brechas. E como reparadores de brechas, devemos fazer de tudo para que o casamento, o santo sábado, a dieta natural e o vestuário sejam simples e sejam restaurados. Nosso vestuário deve ser confortável e simples. Nossa alimentação deve ser nutritiva e simples. Nosso casamento deve correr dentro da simplicidade e união de Cristo, né? Nós precisamos ser reparadores de brecha e devemos viver os princípios de saúde, os princípios sobre a guarda do sábado, os princípios relativos ao matrimônio. Lembrar que o divórcio não agrada a Deus, que o adultério não agrada a Deus. Devemos lembrar que o casamento deve transcorrer segundo a vontade de Deus. Dentro do casamento deve haver perdão, conversa, paciência, deve haver respeito pelo livre-arbítrio que Jesus mesmo nos dá, né? Mas também devemos orar muito para aqueles casamentos em que infelizmente há violências, para que isso
seja reprimido por Deus, né? E que Deus tome providência nesses casos, como tomou no passado, tome agora, para que seus servos e servas não fiquem sobre o jugo de uma pessoa ruim, porque foi por isto, por conta de adultério, que foi permitida a carta de divórcio. Lembrando que uma vez divorciado, só pela viuvez é que devemos ou podemos estar livres para um novo casamento. Isso segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus nos abençoe. Aguardo vocês amanhã para nós recapitularmos a lição. Até lá.